Manos e manas, a irmã Lucimara, esposa do irmão Gerardo, ela é membro da Igreja Manancial, precisou ser internada com a perspectiva de fazer uma cirurgia urgente. Felizmente, parece-nos que esta necessidade foi descartada, ela poderá ser tratada com medicações, sem necessidade de uma intervenção cirúrgica, mas continuemos a orar por ela. A irmã doutora Leila, já vacinada no grupo dos médicos, foi detectada há dias com a Covid-19. Ficou em isolamento em casa, mas em um recente exame já não apresenta mais a infecção, a enfermidade está voltando às suas atividades. Rafael é um sobrinho da minha esposa. A mamãe dele é filha da irmã Maria, que é membro da nossa igreja. O Rafael é um moço de 32 ou 33 anos e lhe apareceu agora uma enfermidade que ainda não foi, parece, bastante esclarecida pelos médicos e que é uma enfermidade preocupante. Vamos colocar o Rafael na lista das nossas orações. Amanhã, domingo, 10h15 da manhã, o nosso culto de adoração ao Senhor. 19h15, o culto vespertino de adoração ao Senhor, que estará sendo feito pela permissão de Deus em termos presenciais, mas também via online. Então você que não vai poder vir ainda à nossa igreja pelas razões que você conhece, sabe quais são, não é? Não deixe de estar conosco amanhã, participando no nosso culto, permitindo que a sua igreja continue sendo o corpo vivo de Cristo, uma igreja, não importa se em casa e não importa também no templo. E no culto da manhã, de manhã, às 10h15, estarão conosco os irmãos Saulo e Sara, o casal Saulo e Sara e seus filhinhos, que são médicos missionários num dos países da África. O Saulo foi o meu cardiologista na época da minha ponte de Safena, né? E foi batizado em nossa igreja, eu os casei aqui na igreja, e eles depois foram para uma outra igreja e de lá aceitaram o chamado para missões, mas continuam muito ligados à nossa vida, à nossa história da nossa igreja. Ele sempre fala do prazer que tem de sempre voltar aqui em Parque São Basílio. Nos domingos 8 e 15 de agosto, nós teremos celebrações de batismos. Talvez no domingo dia 15, no domingo dia 8, nós vamos ter batismos de manhã e à noite. Não é porque temos uma multidão para ser batizada, bem que gostaria, né? Mas é por causa da questão das regras do distanciamento. Mas no domingo 15, que é o Dia dos Pais, então a celebração deverá ser somente à noite. As profissões de fé, também por razões de distanciamento, deverão ser tomadas nas quartas-feiras. Aliás, o culto de oração da próxima quarta-feira já estará funcionando com o chat, através do qual você, pela internet, que assiste o culto de oração via online, poderá fazer o seu pedido de oração e ele chegar até nós lá. Também estamos providenciando uma maneira dos irmãos que estão lá de poderem escrever seus pedidos de oração e no momento próprio, então, orarmos por esses mesmos pedidos. Igreja do Senhor. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. É a chamada oração modelo de Jesus, o Pai Nosso, a oração do Senhor. Nela, então, somos ensinados a nos lembrar das condições para sermos perdoados por Deus. Estamos sob a graça. Da graça que naquele ou naquela que a recebe, ela transborda, supera, né? Como ensinou Paulo aos Romanos quando escreveu: mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Romanos 5,15. Sobre a graça não há como não aprender que somos salvos, porque reconhecidos que o que aconteceu na cruz foi por nossa causa, fomos perdoados dos nossos pecados, sem que, no entanto, em absoluto merecêssemos tal perdão. Afinal, o reconhecer que a morte de Jesus na cruz foi por nossa causa não acontece sem a ação do Espírito Santo, que é quem, nos diz o Senhor Jesus, nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. João 16,8. Graça de Deus, que então usa o seu Espírito Santo para isso. O sentido da palavra graça no Novo Testamento é sempre este: algo que se recebe sem merecer nem um pouco.
O que Deus fez por nós, por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário, foi uma dádiva de Deus, um presente de Deus a nós sem que merecêssemos. Mas nós ensinamos, cremos e confessamos que quando somos alcançados por esta graça de Deus, nós somos regenerados, transformados pelo Espírito Santo, somos selados por Ele, passamos a ser propriedades de Deus. Em alguns aspectos, amados e amadas, em alguns aspectos da vida, a transformação é imediata, em outros se faz necessário um processo às vezes, algumas vezes e até muitas vezes doloroso. Não, nós não somos regenerados para ser salvos. Nós somos regenerados porque recebemos a salvação. Sem o Espírito Santo de Deus em nós por causa de Jesus Cristo, pessoas podem ser reformadas, mas não regeneradas. Uma religião na qual Jesus não é o Senhor e Salvador absoluto pode ter elementos para reformar os que a seguem, mas não tem o elemento que regenera, que faz nascer de novo. E esta regeneração tem de ser demonstrada, precisa ser evidenciada. Não, eu não pude dar nada, absolutamente nada a Deus para ser salvo, para ser salva. Eu não fiz nada para Deus, para merecer ser salvo, merecer ser salva, mas depois de ser salvo, salva, passou a existir em mim a lei da gratidão pela obediência. E aí como deixar que o temperamento que não perdoa me domine se já fui perdoado e por isso liberto da perdição eterna? Onde está a minha gratidão ao meu Salvador e Senhor? Se eu sei que Ele apoia, que Ele quer a prática do perdão como uma realidade entre aqueles que o seguem, não importa quem seja ou o que tenha feito quem me fez mal, a dor de Jesus Cristo na cruz do Calvário por causa dos meus pecados não foi menos intensa por minha causa do que foi pela pessoa que me fez mal, por mais canalha que eu acho que essa tal pessoa tenha sido ou que ainda seja. O sofrimento do Senhor Jesus por ele é o mesmo sofrimento que Jesus teve por minha causa. Tenho então o direito de recusar o perdão a quem fez Jesus sofrer na cruz da mesma maneira como eu fiz? Sempre me perguntam se uma pessoa realmente salva pode ser salva sem liberar perdão para alguém que lhe magoou, que lhe desrespeitou, que lhe fez sofrer. A resposta é sim, meus amados. É sim, porque nós não somos salvos e nem continuamos salvos pelo que nós fazemos, mas sempre e sempre pelo que ele, Jesus, fez. Só que a regeneração pelo Espírito Santo na vida de tal pessoa que convertida então não perdoa, essa regeneração e esse trabalho de Deus em nome dessa regeneração terá de ser doloroso, esse trabalho terá de ser doloroso. Por mais errada que seja a outra pessoa em relação a nós, não liberarmos o perdão é desobedecer. E se a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, os perdidos, porque eles estarão para sempre perdidos, há também a ira de Deus sobre os seus, que então se dá em termos de disciplina. Ela vem sobre os seus filhos e filhas, que salvos e salvas, de repente se tornam filhos e filhas desobedientes. Não, o salvo nunca se torna filho da desobediência, mas pode se tornar um filho desobediente, porque não está evidenciando a salvação que recebeu. É o tal ser sal da terra, não é luz do mundo. Honestamente, eu não sei dizer o que Deus terá de fazer com seu filho, com a sua filha em Jesus Cristo, que não perdoa. Mas de uma coisa eu tenho certeza, tal filho e filha de Deus será tratado por Deus como alguém que ainda não foi perdoado ou perdoada por ele, ainda que tenha sido perdoado e perdoado quando recebeu Jesus, mas Deus terá que tratar essa pessoa como alguém não perdoado, não perdoada. Sim, tal filho e filha já foi perdoado, perdoada, ou não seria filho de Deus ou filha de Deus. Se realmente já recebeu o senhorio de Jesus Cristo, já foi perdoado e perdoada, mas Deus vai tratar a tal filho e filha como se ela fosse alguém ainda não perdoado ou perdoada, com certeza. Isso não será nada bom, nem um pouco. Isso vai nos impedir, inclusive, de poder orar sempre. Senhor, olha quão grande e bravio é o mar da nossa vida, mas porque Jesus está nos barquinhos desta nossa vida, nós sabemos que vamos chegar salvos ao outro lado. Não vamos poder orar, irmãos, se continuarmos não liberando o perdão e assim sermos desobedientes. A nossa oração, mesmo como filhos de Deus, salvos e salvas, nos impedem o acesso a Deus. Não vale a pena isso. Vamos pensar nisso com carinho, com seriedade.